Abram a Bíblia de vocês em Mateus, no capítulo 6, no verso 5. Mateus, capítulo 6, verso 5. Vamos ler até o verso 15. Façamos a leitura da palavra de Deus. E, quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai, que vê o que é secreto, te recompensará. E quando orardes, não useis repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai conhece do que necessitais antes de o pedirdes a Ele. Portanto, orai desse modo: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixe entrar em tentações, mas livra-nos do mal, pois teu são o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Oremos. Senhor, te bendizemos pela leitura da tua palavra, que já nos ensina, que já nos fala, mas aprove ao Senhor realizar e salvar e edificar e formar o caráter de Cristo na sua igreja por meio da pregação da sua palavra. Por isso nós pedimos, ó Deus, que nessa noite o Senhor nos ajude, trazendo iluminação, entendimento, exortação, consolo. Em nome de Cristo oramos, amém. Meus irmãos, nós bem conhecemos esse texto, é a oração mais famosa que existe em todo o mundo. Todos conhecem a oração do Pai Nosso, e ela está dentro, essa perícope da oração, ela está dentro de uma oração, de uma série de sermões. Eu acho que está dando um pouco de microfonia aqui, não? Ela está dentro de uma série de mensagens, ou de uma pregação de Jesus chamada o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. E nós, como bem sabemos, quando nós olhamos para os capítulos anteriores, antes de se iniciar esse sermão, lá no capítulo 4, no capítulo 5 de Mateus, nós vemos que isso era uma coisa que Jesus estava frequentemente fazendo, ele estava pregando, ele estava ensinando, e a Bíblia diz que por causa dos seus ensinos, dos milagres, das curas, das exorcisões que ele fazia, o seu nome passou a ser cada vez mais conhecido, e a sua fama percorria por toda a terra. E a Bíblia diz que as multidões se aglomeravam da Judéia, da Síria, e de um monte de lugares, para ouvir Jesus falar, porque eles ficavam maravilhados com o ensino de Jesus, como diz a Escritura, porque Jesus ensinava como quem tinha autoridade, e não como os escribas e os fariseus. Então nesse momento, quando Jesus vê que as multidões vêm atrás dele, a Bíblia começa em Mateus capítulo 5 dizendo que Jesus subiu ao monte com seus discípulos, para então ter um momento com eles, eles ensinaram algumas coisas importantes. E é no meio dessa série de ensinos que Jesus está trazendo para nós um ensino tão importante, que é sobre a oração. Mas o que é a oração? A oração, pelo que nós entendemos na Escritura, não de maneira exaustiva, mas só para que nós tenhamos uma compreensão básica, ela é em primeiro lugar um meio de graça. E o que é um meio de graça? Um meio de graça é um meio pelo qual Deus, em sua sabedoria, em sua bondade, em sua inteligência, decidiu abençoar o seu povo, tal como a ceia, o batismo, a palavra, assim também é a oração. É um meio pelo qual Deus derrama graça sobre o seu povo. Então a primeira coisa que nós precisamos saber sobre oração é que a oração, ela é um meio que Deus determinou como um meio de graça para abençoar o seu povo, para se relacionar com o seu povo.
Segundo, ela é o meio pelo qual Deus estabeleceu agir, curar, libertar, intervir na história. Deus sempre demonstrou prazer e Deus sempre exigiu oração do seu povo. Nós temos muitos exemplos na história da Bíblia de homens que oraram e Deus realizou grandes coisas. Em terceiro, ela é o meio espiritual pelo qual Deus age na vida privada do cristão, o aperfeiçoando à imagem de Cristo. Porque a oração não muda a Deus, ela muda você, ela muda o seu caráter, ela muda a sua experiência, ela muda o seu relacionamento, ela muda a sua intimidade com Deus, porque você passa a conhecê-lo por meio de um relacionamento mais profundo. Então a oração é o meio pelo qual Deus trabalha em nós. Em quarto, ela não é uma recomendação, ela também não é uma sugestão de Deus, mas ela é uma ordem para a igreja. Quando Jesus está falando aqui para nós, quando ele diz no verso 5, e quando orardes, e depois no verso 9, portanto orai, ele está pressupondo que a oração não é algo ocasional na nossa vida, mas algo frequente, diário, contínuo, perseverante. E é mediante isso que ele está trazendo um ensino para os seus discípulos, ou para nós hoje, a sua igreja. Quando nós olhamos para a história do povo de Deus, a oração é uma coisa que sempre fez parte do povo de Deus. Embora não nesses termos, mas no Éden, Adão se relacionava com Deus por meio da conversa, do diálogo, do relacionamento, que tipifica a oração. Pós a queda, a maneira como nós continuamos a nos relacionar com Deus, foi ainda assim por meio da oração. Quando nós olhamos para os profetas, como por exemplo para Daniel, ele se relacionava com Deus por meio da oração. 3 vezes ao dia, como é costume dos judeus, ele orava de manhã, a meio-dia e à tardezinha, à noite, tendo um relacionamento com Deus. Quando nós olhamos para a igreja primitiva no livro de Atos, nós vemos que a igreja orou antes de escolher o 12º apóstolo para substituir Judas, o traidor. Eles oraram como estilo de vida para a igreja. A oração para eles era uma coisa que caracterizava a igreja de Cristo. Quando nós olhamos em Atos 2:42, nós vemos que o povo de Deus vivia orando. Atos 4:24, a igreja estava sempre em oração, unânimes, pedindo libertação pelo seu próprio povo. A libertação de Pedro na prisão, em Atos 12. Então nós vemos que a oração, ela é algo que sempre fez parte da história do povo de Deus. Na história da igreja, sobrariam exemplos para nós lembrarmos daquilo que Deus fez por meio da oração. O Clube Santo de John Wesley e Whitefield, que começaram a se reunir para estudar e orar, foram os homens pioneiros de um grande avivamento que aconteceu na Inglaterra, porque 2 homens decidiram se reunir e buscar a face de Deus, e Deus deu muitos homens para eles. John Knox, um reformador escocês, ele estava diante de um ambiente extremamente corrupto, depravado, caído, e ele ora a Deus: Senhor, dá-me a Escócia, ou então eu morro. Então, dessa forma, nós vemos que a oração sempre fez parte da história do povo de Deus. Então nós chegamos em Jesus para aprendermos então como orar corretamente. Pode virar aqui um pouco a caixa, eu acho que está apitando um pouco. Como orar corretamente, então nós aprendemos aqui nesse trecho com Jesus. Ele vai trazer para nós a lição de como nós, o povo de Deus, precisa orar da maneira correta. O mestre dos mestres, aquele que é o supremo exemplo para nós, de como nós devemos orar, de como nós devemos viver uma vida de obediência e santidade, de como nós devemos pregar e ensinar. Ele é o supremo exemplo para nós, e é mediante o ensino de Cristo que nessa noite nós podemos aprender algumas coisas que Ele deseja ensinar para nós. E como um bom mestre, como um bom
pregador, ele começa ensinando para esses discípulos, não como orar, mas como não orar, usando exemplos negativos, usando aqueles que estavam à sua volta, que faziam uso dessa prática de maneira equivocada. E os exemplos utilizados por Jesus a seguir são dos fariseus e também dos gentios. Em primeiro lugar, no verso 5, ele fala, como não orar. E quando orardes, não sejam como os hipócritas, pois eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam a sua recompensa. A quem Jesus estava se referindo quando ele disse que eram os hipócritas? Ele estava se referindo aos fariseus, aos escribas, aos anciões, aos grandes mestres, aqueles a quem o povo olhava e falava assim, lá vai um homem de Deus. Eles andavam com vestes santas, com filactérios enrolados nos braços, no coração e na cabeça, que eram trechos da lei, para dizer que eles guardavam a lei em todas as coisas. Eles se intitulavam o nível superior da espiritualidade de Israel naquele tempo. Os homens comuns olhavam para ele e diziam, ali vai um homem de Deus. Ali vai uma pessoa que sabe exercer a espiritualidade correta diante de Deus. Então Jesus usa uma palavra, hipócrisis, que era uma palavra usada pelos gregos para definir um grande teatro, uma grande encenação. Essa palavra hipócrita, os hipócritas, eles eram conhecidos como os atores. Aqueles homens que subiam no palco, colocavam uma máscara, encenavam um tipo de pessoa, mas quando eles desciam do palco, eles tiravam a máscara, eles eram outras pessoas. Então quando Jesus fala, não sejam como os hipócritas, Ele está dizendo, não sejam como esses fariseus, que diante do público, na sinagoga, nos cantos das praças, nas praças públicas, levantam as mãos para serem vistos pelos homens. Não orem para fazer uma encenação diante daquele que tudo vê, que conhece o íntimo do coração. A oração não é para ser vista pelos homens, porque a própria oração é um ato que nós fazemos para Deus. Então a primeira coisa que Jesus mostra para nós, é que nós não devemos ser teatrais, e também nós não devemos orar, pensando se as pessoas estão vendo, se nós estamos orando ou não. E ele diz, porque no final, esses que oram para ser vistos, eles já retêm as suas recompensas, porque eles foram vistos pelos homens. O objetivo desse tipo de oração é o mesmo objetivo de que um hipócrita que sobe no palco para fazer uma peça teatral, e depois ele desce, e ele não é aquela pessoa que estava no palco, mas no final da sua apresentação, ele tem aquilo que ele conquistou, aquilo que ele buscou, que é os aplausos, que é o reconhecimento humano, que é a vaidade do ego, que é a evidência de uma falsa espiritualidade. Jesus está falando, não orem como eles, não orem para ser vistos, porque o objetivo da oração, ele vai falar logo em seguida no verso 6, ele fala, mas tu, ele faz o contraste, não façam como esses, mas vocês, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê o que é secreto, te recompensará. E aqui a expressão, orar em secreto, o sentido dessa palavra é literalmente entrar em um lugar onde há um tesouro. A palavra, quando ele falou assim, entra no teu quarto e fechando a porta, ora ao teu pai que está em secreto. Essa palavra secreto, no grego, que ela significa literalmente algo de precioso valor, um tesouro inestimável, algo que o dinheiro humano não pode comprar, algo que o status humano não pode fornecer, mas é algo que é precioso e espiritual. Então ele está falando assim, aqueles que oram para ser vistos, eles têm uma recompensa momentânea e passageira, mas aqueles que oram porque desejam o Pai, porque querem conhecer a Deus, porque se importam principalmente com a sua vida espiritual verdadeira, quando eles fazem isso em secreto,
quando eles oram somente para Deus ouvir, esses têm um tesouro, uma recompensa que não é passageira, que não passa, que não acaba, mas que é eterna. Jesus disse em Apocalipse 3:1 para a igreja de Sardes, tipificando também esse tipo de espiritualidade falsa, uma espiritualidade aparente. Ele disse: conheço as tuas obras, você tem fama de estar vivo, mas na verdade você está morto. O próprio Jesus, para os fariseus, chamou eles de sepulcros caiados, que seriam caixões bonitos por fora, mas que eram repletos de morte e ossos podres por dentro. Então Jesus falou: vocês se preocupam em limpar o copo, mas vocês não se preocupam em limpar o coração. Vocês estão preocupados com as questões externas da religião, mas eu estou dizendo para vocês se preocupar com aquilo que é interno, que é o coração. Ele mesmo disse que aquele povo era um povo que honrava com os lábios, mas que o coração estava longe de Deus. Como nós estamos orando? O problema não é a oração em público, porque na própria ensino dessa oração ele fala: Pai Nosso. É uma oração comunitária, é uma oração que nós fazemos muitas vezes uns com os outros, é uma oração que nós praticamos em comunidade, porque quando ele diz Pai Nosso, ele pressupõe a comunidade de irmãos. Ele está ensinando para nós que nós fazemos isso muitas vezes de maneira pública. O ponto que Jesus está rebatendo aqui não é o fato de você vir à igreja, levantar as suas mãos e orar a Deus, mas ele está combatendo aqui a motivação do coração. Pelo que nós oramos? Por que nós oramos? Por que você ora? A segunda coisa que ele fala como não deve ter sido a oração, como não deve ser a oração, no verso 7. Ele diz assim: e quando orardes, também então, não useis de repetições inúteis, a exemplo dos gentios. Ele já dá o exemplo: quem ora com repetições inúteis são gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai conhece de que necessitais antes de o pedirdes a Ele. Então agora Jesus está ensinando os seus discípulos a não orar com vãs repetições. E parece estranho, porque, com todo respeito aos amigos católicos que ensinam as rezas católicas contínuas e repetitivas, 50 Pai Nossos, tantas oração para Maria e assim por diante, eles não perceberam que na própria oração do Pai Nosso, Jesus está falando que não é pela repetição, que não é pela vã repetição de ficar pedindo várias vezes, ou a pressuposição de que eles vão ser ouvidos pelo muito falar, que eles serão atendidos. E aqui o sentido é de uma religiosidade externa, de pessoas que acreditavam e se relacionavam com deuses pela meritocracia e pelo sacrifício. Se eu orar mais e mais, e a mesma coisa, eu vou ser atendido. Mas aí Jesus fala para eles: não façam essas vãs repetições, não entenda a oração dessa forma, porque o vosso Pai, Ele já sabe o que vocês precisam, antes mesmo de vocês pedirem. Ele já sabe o que vocês precisam. Parece que Ele está deixando bem claro para nós que a oração aqui nesse caso é muito mais uma questão de relacionamento, do que propriamente dito de uma barganha ou de uma luta que nós fazemos com Deus, para fazer uma troca com Ele, por um certo tipo de procedimento espiritual que a gente tem, e aí a gente recebe o benefício daquilo que nós estamos praticando. Qual a aplicação para nós? Jesus não está proibindo a repetição, ou as orações que são feitas mais de uma vez. Ele mesmo orou 3 vezes no Getsêmani, pedindo para que o cálice fosse afastado dele, mas que todavia fosse feita a vontade do Pai. Ele mesmo ensinou em Lucas 18 o dever de nós orarmos sempre e nunca esmorecermos, daquela oração perseverante da mulher que tinha uma causa para ser julgada e vai na porta do juiz todos os dias pedir para que ela fosse julgada. Ele mesmo ensinou a oração perseverante. Paulo mesmo nos ensinou em 1 Tessalonicenses 5 que nós devemos orar sem cessar. Se você tem uma causa diante de Deus, você deve orar
por ela continuamente. Mas você não deve entender que se você vai receber algo da parte de Deus, não é porque você foi repetitivo, mas porque Ele foi gracioso e te respondeu. Não há nenhum texto na Bíblia que ensina para nós a passarmos horas a fio de oração, mas também não há nenhum texto que proíba isso. Seria bom se você pudesse ter o seu tempo de oração, 1, 2, 3 horas, que bênção seria. Isso vai fazer bem para a sua alma. Mas a Bíblia também não diz que é assim que tem que ser. Talvez você tenha o hábito de fazer como Paulo disse, orar sem cessar. E o que é orar sem cessar? É ter uma vida contínua de oração. É falar com Deus quando e aonde você quiser, em todo o tempo. Quando você acorda, quando você está no carro, quando você está indo para o trabalho, antes de comer, antes de dormir. Quando tem algo que te aflige, é um relacionamento. Ambas as duas formas de oração são válidas e aceitas por Deus. Seria bom se nós aderíssemos às duas. Orarmos sem cessar, em todo o tempo da nossa vida, do nosso dia a dia, mas também termos aquele momento em que nós nos retiramos, ficamos a sós com Deus e falamos: Deus, eu estou aqui porque eu quero falar com o Senhor. Deus, eu estou aqui porque eu quero te ouvir falar comigo. Aquele tempo da sua vida devocional, espiritual. Mas então, depois de dar esses dois exemplos de como não orar, ele vai então ensinar para nós como nós devemos orar. E ele fala no verso 9: portanto, orai deste modo. Ou seja, ele está falando assim: eu vos apresento uma oração modelo, uma forma de como vocês devem se aproximar diante de Deus e falarem com Deus. Não é que vocês devem na íntegra orar: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Não é que você tenha que orar dessa forma, mas ele está ensinando para nós, igreja, uma consciência que nós precisamos ter diante de Deus quando nós nos aproximamos, e o que deve fazer parte dos nossos pedidos diante de Deus. Então a primeira coisa, antes dele apresentar como nós devemos pedir nas nossas orações, ele diz para nós como nós devemos aproximar de Deus em oração. E a primeira coisa que nós precisamos ter consciência é que nós estamos chegando não diante de um senhor qualquer, não diante de um juiz, porque Deus também é juiz, não diante de um chefe ou de um patrão ou de um conhecido qualquer, mas ele diz que nós devemos nos aproximar de Deus sabendo que Deus é Pai. E que tipo de relacionamento nós esperamos de um pai para um filho? Quantos de vocês têm filhos? Quando o filho pede algo para vocês, o coração de vocês é voltado de maneira terna para ele, para aquilo que ele está pedindo. Quantos de vocês têm o coração voltado em atenção especial para aquilo que o seu filho tem para pedir para você? Então, da mesma forma, você tem que se aproximar diante de Deus, não como se ele fosse alguém que tivesse que te retribuir algo, conforme os seus méritos, mas como um pai gracioso que cuida e responde e ouve os seus filhos. É assim que você tem que se aproximar de Deus. Paulo fala em Romanos 8 que isso, o Espírito testifica no nosso coração que nós somos filhos de Deus, quando nós oramos Abba Pai, que significa papaizinho, que significa meu pai querido. Quando nós nos aproximamos de Deus dessa forma. Mas ele diz que ele é Pai nosso, ou seja, as nossas orações não são também somente individuais, não são somente egoístas, elas são comunitárias. Nós oramos como irmãos. Pai nosso, ou nosso Pai, como nós fizemos aqui hoje, em todos os nossos momentos de oração. Mas ele fala uma outra coisa importante, que nós precisamos ter consciência quando nós nos aproximamos de Deus. Embora Ele seja o nosso Pai, Ele é o nosso Pai que está no céu. Jesus fala isso: Pai nosso que está no céu. A Bíblia faz questão o tempo todo, de Gênesis a Apocalipse, a dizer que Deus é o Altíssimo, que Deus é aquele que habita num alto e sublime trono, que os pensamentos de Deus são mais altos, que os planos de Deus são mais altos, que os caminhos de Deus são mais altos, assim como os céus são mais altos do que a terra, são os pensamentos, os caminhos, as vontades, os planos de Deus.
para a igreja. Isso demonstra que nós devemos nos aproximar de Deus, sabendo que Ele não é um semelhante qualquer, mas que nós devemos nos aproximar dEle com temor e tremor, sabendo que Ele é o Criador dos céus e da terra, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele tem todo o poder para realizar e responder às nossas orações. E há duas implicações para nós nesse sentido. A primeira delas é essa, que nós devemos nos chegar com reverência diante de Deus, e a segunda é que nós precisamos orar então com confiança, com esperança e consolo, de que aquele que é descrito como que está no céu, o Altíssimo, que está longe, também está perto, de que aquele que está distante, ele assim ouve as nossas orações, de que aquele que não precisa de nada de nós, responde às orações. Precisamos ter essa consciência diante de Deus. E aí então, depois de trazer essas três consciências, de que nós oramos sabendo que Deus é Pai, de que nós oramos sabendo que nós não somos filhos únicos e exclusivos, mas somos irmãos, somos uma comunidade. Nós oramos sabendo que Deus está no céu, que Ele é todo poderoso, que Ele realiza tudo o que Ele deseja e a sua vontade. Nós devemos então orar em primeiro lugar, pedindo a Deus as coisas concernentes ao interesse de Deus, para depois pedirmos as coisas concernentes aos nossos interesses, porque Ele faz uma divisão que é muito clara para nós nessa oração do Pai Nosso. Os primeiros 3 pedidos que Ele faz são pedidos relacionados à vontade, o plano e o reino de Deus. E os últimos 3 pedidos que Ele faz são pedidos relacionados à nossa necessidade, às nossas fraquezas e às nossas esperanças, que nós devemos suprir nesse Deus que nos chama a viver uma vida de oração. Então, como nós devemos orar? Em primeiro lugar, reconhecendo que nós estamos diante daquele que nós dependemos, que nós carecemos. Ninguém pode orar de uma forma que agrade a Deus, sem que antes reconheça que a oração, propriamente dito, já é uma confissão de dependência, já é uma confissão de fraqueza, já é uma confissão de que nós estamos diante daquele que tudo pode e que tudo vê. E os pedidos então que Ele traz para nós relacionados ao interesse de Deus são esses. O primeiro que Ele faz está no verso 9, Ele diz: santificado seja o teu nome. Ele pede a Deus para que o nome de Deus seja santificado, e isso mostra para nós um interesse do cristão, que mostra uma preocupação acima de tudo, não com o seu próprio nome, não com a sua própria glória, mas com a glória de Deus acima de todas as coisas. Santificado seja o teu nome no meu lar, santificado seja o teu nome no meu trabalho, santificado seja o teu nome na igreja, santificado seja o teu nome em todos os lugares, em todas as coisas. Isso demonstra um compromisso do cristão, que a finalidade última da sua vida é glorificar a Deus e torná-lo conhecido. O nome de Deus deve ser honrado em todas as coisas para o cristão, todas as coisas, todas as áreas da sua vida. Essa oração demonstra para nós a forma como nós devemos nos aproximar de Deus, mas também como nós devemos pedir a Deus em todas as nossas orações, para que o nome dele seja santificado em todas as coisas que nós citamos aqui. Ele ora no verso 10, venha o teu reino, para que o reino de Deus, que já foi estabelecido nesse mundo, mas não completamente, seja então consumado aqui na terra. Nós temos uma expressão de que o reino de Deus já veio, mas ainda não. Um paradoxo da teologia cristã, que as coisas que Deus tem para nós no futuro já se iniciaram, mas ainda não. Nós já provamos de muitas coisas que nós iremos provar no céu. Então, quando nós clamamos a Deus que o seu reino venha, que o seu reino se estabeleça, nós mostramos um compromisso, um zelo com as mensagens que nós levamos para o mundo, com a forma como nós nos portamos aonde nós estivermos. Como nós já ouvimos alguém dizer, nós não deveríamos ser cristãos 007,
que as pessoas, para descobrir que nós somos crentes, nos lugares onde nós vamos, elas precisam ter várias conversas, vários dias convivendo com a gente, que a gente anda disfarçado, ao invés de chegar e deixar bem explícito e claro que nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, que nós cremos em Jesus Cristo, ressurreto, Salvador, perdoador dos pecados. Então, quando nós oramos, venha o teu reino, é um estímulo para nós orarmos pelas missões, é um estímulo para nós orarmos pelos pastores que afincam durante toda a semana, estudam a palavra para alimentar o povo de Deus. É um estímulo para nós nos engajarmos na missão do reino de Deus. Uma pergunta, para saber se você está engajado no reino de Deus, compromissado com o reino de Deus. Você está interessado que o reino de Deus venha e se estabeleça. Qual foi a última vez que você evangelizou uma pessoa? Qual foi a última vez que você teve a oportunidade de estar diante de alguém e você poderia ter falado de Cristo para essa pessoa? Que você poderia ter lembrado ela, o quão pecadora ela é, e que se ela não se voltar para Cristo em arrependimento, ela vai perecer no inferno. Quantas vezes você deixou escapar esse tipo de oportunidade? Quantas vezes nós deixamos escapar esse tipo de oportunidade? Então Jesus está ensinando para nós que nós devemos orar a Deus, para nós então apresentarmos e levarmos adiante o reino de Deus. Mas não somente isso, essa oração, venha o teu reino, também mostra um desejo do nosso coração pela volta de Cristo. Mostra que nós cristãos não estamos contentes com esse mundo de pecado. Você está satisfeito com as coisas que Deus te deu? É muito bom, Deus nos dá muitas bênçãos. Mas se um cristão se acomoda e se conforta com esse mundo de pecado, e isso não aflige o coração dele, não faz ele olhar para o céu, e olhar para a promessa da volta iminente de Cristo, e desejar esse momento, e aspirar por esse momento, e sentir uma curiosidade, uma expectativa, de como será experimentar essa vida, sem o pecado que nos judia. Venha o teu reino, ou Maranata, Senhor Jesus, é um desejo do cristão, de ir para o céu, de encontrar com aquele que venceu a morte por nós. E aí então ele ora, no verso 10, fazendo relação a essas duas coisas: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, mostrando que nós precisamos orar a Deus, colocando sempre esse interesse de Deus à frente do nosso, um comprometimento acima de tudo, com a vontade de Deus e não com a nossa, porque a própria palavra de Deus diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, o que sugere para nós que a nossa vontade, sem Cristo, ela é imperfeita, ela é ruim, ela é desagradável. E quando nós oramos a Deus, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, nós estamos dizendo, assim como os anjos e todas as criaturas celestiais te obedecem, te louvam, te glorificam, se dobram diante do Senhor e da sua vontade, que seja assim também na terra. A Bíblia diz que a vontade de Deus, no final, soberanamente vai ser executada. Mas esse tipo de vontade aqui, que é aquilo que nós chamamos de vontade preceptiva ou vontade moral, é que todos aqueles que estão na terra se curvem de maneira obediente e santa aos mandamentos morais de Deus. Porque a vontade final e soberana de Deus, ela não pode ser frustrada, nem desobedecida, mas há uma vontade que nós quebramos, que é quando a Bíblia diz, não adulterarás, mas nós adulteramos nos pensamentos, nas atitudes. É quando a Bíblia diz, não matarás, mas nós matamos nos pensamentos e matamos em atitudes. Então essa vontade de Deus, ela pode ser violada, mas a vontade soberana não. E é por isso que ele ora, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E aí depois ele traz os pedidos relacionados aos nossos interesses, aquilo que nós entendemos que precisamos, que carecemos como criaturas, que dependem do nosso Criador. Ele diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que significa isso? Jesus está mostrando para nós que nós devemos
nos contentar em receber de Deus aquilo que é necessário e aquilo que é suficiente para a nossa sobrevivência. Mas é claro, nós confessamos que no mundo de hoje, materialista, consumista, aonde a teologia da prosperidade reina no coração de muitos que se dizem cristãos, eles entendem que a bênção de Deus está relacionada a grandes conquistas, a construção de impérios. Mas o que Deus está falando para nós, e que Paulo também diz para nós, é que nós devemos nos contentar, se nós tivermos o que comer e o que vestir, que isso seja o suficiente para o nosso coração. Mas adivinha só, Deus é tão bom, Ele é tão gracioso, Ele é tão misericordioso, que Ele dá infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, que Ele faz e demonstra na sua infinita bondade e grandeza, muito do seu amor, de tantas coisas que Ele nos abençoa, mas que esse deve ser o nosso pedido: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E curiosamente, Ele faz questão de frisar que é o pão de hoje, não de amanhã, não de depois. O que mais para frente nesse capítulo, Ele vai falar para nós sobre a ansiedade que atinge o coração, quando nós nos preocupamos com o que haveremos de comer, com o que haveremos de beber, com o que haveremos de vestir. Porque Ele veste as plantas, não veste você. Porque Ele alimenta os animais e dá água de beber aos pássaros, Ele não vai dar para você, que é a imagem e semelhança dEle, que é muito mais importante que as coisas criadas, é a coroa da criação. Então, Ele faz questão de mostrar para nós que nós devemos nos contentar com o cuidado diário. E isso também nos leva a uma outra questão: nós confiamos na provisão e no cuidado de Deus? Isso também nos leva a uma outra questão. Quando nós afirmamos o pão nosso de cada dia, nós estamos reconhecendo que, embora você tenha saúde, tenha emprego, tenha energia, trabalhe todos os dias, conquiste com o suor do rosto o seu salário, você ainda no final reconhece que tudo vem de Deus. Porque a palavra de Deus diz que todas as dádivas e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Jesus disse para nós que nada nós poderíamos ter se do céu não fosse nos dado. Então, no final de tudo, retrocedendo à origem de todas as coisas que nós temos na nossa vida, o responsável é Deus. É Deus que nos dá todas as coisas. Ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E aqui, em alguns textos fala, perdoa as nossas ofensas. São pecados. É uma confissão de pecado. É, Senhor, nos perdoa porque nós pecamos contra Ti. Assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Cristo pagou por todos os nossos pecados. Nós fomos redimidos do poder do pecado. Mas ainda há uma coisa que nós chamamos de pecado remanescente. Nós já estamos livres do poder do pecado, mas ainda pecamos. Porque nós estamos em um processo de santificação. Deus está trabalhando em nós. E cada dia mais que passa, nós estamos sendo formados à imagem de Cristo. E deixando de ser a velha criatura. E por isso nós muitas vezes ainda tropeçamos, e isso faz com que nós tenhamos que fazer o que nós fizemos hoje aqui: confessar os nossos pecados e reconhecer que o perdão, como diz o salmista, está com Deus, para que o temam. Aplicação: nós perdoamos porque somos perdoados por Deus. E não perdoar alguém é um contrassenso para a afirmação da sua fé, que você é um cristão, sabendo que você foi perdoado por uma dívida impagável, e você não perdoa dívidas, pecados, ofensas menores contra você. Então encontre na cruz de Cristo, que perdoou
os mais terríveis dos seus pecados, motivação para perdoar aqueles que ofendem você. E então ele faz um último pedido: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O que significa isso? Ele está reconhecendo que o poder, que a capacidade, que a graça diária para vencer as tentações e os pecados não vem da sua força, mas vem de Deus que te sustenta. O poder que você precisa para não sucumbir às tentações, de ceder aos piores dos seus desejos, para fazer as piores coisas, não vem de você, vem de Deus. É por isso que você precisa encontrar na oração que Jesus está ensinando para nós, uma maneira de pedir a Deus, para que Ele te sustente, para que Ele não deixe que você caia em tentação, e que, decorrentemente da tentação, você venha sucumbir o mal do pecado, que é, como a Bíblia diz, o seu salário é a morte. Então ele diz: mas livra-nos do mal, nos proteja contra os perigos dos inimigos, do pecado que habita em nós, do mundo que nos rodeia com muitas propostas e tentações, e de Satanás que todos os dias, como Pedro diz em 2 Pedro, capítulo 5, verso 8, que como um leão que anda ao derredor, rugindo, buscando a quem tragar, nós possamos olhar para o Senhor e encontrar na oração de pedido de socorro, para que Ele não nos deixe cair em tentação, mas que Ele nos livre do mal, nós possamos confiar na santidade somente de Deus e não na nossa. E aí, então, por último, diante de todas as petições, ele parte para a adoração e ele vai para uma doxologia. Ele diz: porque teu, ó Deus, é o reino, o poder, a glória, para sempre. Amém. Que assim seja. Ele traz essa adoração, assim como Paulo faz em muitas das suas cartas. Depois de ver tudo que Deus realiza pelo seu povo, Paulo muitas vezes é levado à adoração. Ele fala, por exemplo, em Romanos 11, ó a profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele seja recompensado? Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja a glória eternamente. Amém. Que nós possamos olhar para essa oração que surge, como Lucas diz em Lucas 11:1, de um pedido de oração. A gente faz essa relação com os evangelhos, vai lá para Lucas e vê como que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, que surgiu de um pedido dos discípulos: ensina-nos a orar. Deus está nos ensinando nessa noite como nós devemos orar, bem como também não devemos orar. Duas aplicações finais. Essa estrutura da oração do Pai Nosso, ela nos mostra o que deve ocupar em prioridade a nossa mente. Em primeiro lugar, nós precisamos, assim como Jesus, e muitas vezes no Evangelho, em João 17, no Getsêmani, demonstrou um compromisso de oração acima de todas as coisas, pedindo para que o reino de Deus, a vontade dEle e o seu nome fosse glorificado e exaltado. A sua preocupação maior como cristão deve ser, em primeiro lugar, para que Deus seja glorificado e que o nome dEle seja conhecido. Nós possamos pedir a Deus que nos ensine isso. Em segundo lugar, como diz John Piper, as coisas que têm impedido nós de orarmos, tal como Jesus nos ensina, ou simplesmente de orarmos, não são as coisas ruins, são as coisas boas, são os nossos bons trabalhos, são a nossa boa internet, é também o nosso bom celular, os nossos bons amigos, são todas as coisas boas que são feitas para nós desfrutarmos, mas que têm roubado dos cristãos a alegria, o prazer e o tempo
para estar em oração com Deus? Por que então nós não oramos? Uma última resposta, em Hebreus 11:6, a palavra de Deus diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Você só pode agradar a Deus, você só pode orar a Deus dessa forma, se você pedir a Deus também que te dê fé. Porque não orar também é uma evidência de incredulidade. É confiar nos seus próprios braços, na sua própria força, e não confiar no Senhor.